Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, Salmo 137. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará nas terras e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá, e ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta inicial: o que tem te afligido neste dia de hoje? Porque a cada dia basta o seu mal, está escrito. Esse salmo é um salmo de Davi, meus irmãos. E ele é uma instrução sobre piedade. E a gente vive dia a dia com várias aflições. A aflição de ontem não é de hoje. A de amanhã não será a de hoje. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que Deus não é romântico. Quando ele fala que confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará em terras e desfrutará segurança, meus irmãos. Ele está dizendo que para você fazer o bem, mas você ficará em segurança no Senhor. Deleite no Senhor e atenderá aos desejos do seu coração. Os desejos do nosso coração, segundo o coração dele, esses que serão satisfeitos. Meus irmãos, e aqui é preciso entender uma coisa: entregar o seu caminho ao Senhor significa, meus irmãos, que isso aqui, muito mais do que uma frase dentro de um salmo, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, nós temos que ter a certeza de que Deus, temos a certeza, e aí entra lá em Hebreus, a fé é o fundamento das coisas que não se vê, a certeza de que Deus sempre age em nosso favor, porque nós está escrito aqui que você é justo. Você não é justo porque você é justo. A humanidade não é justa. Deus é justo, só houve um justo, Jesus. Justo no sentido justificados aqui, já em Salmos. Justificado no sentido de que nossos pecados foram justificados, a culpa do pecado nos foi levada. Mas, meus irmãos, muito mais do que essa questão da frase, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele e ele agirá, isso não é uma declaração romântica. Isso aqui é uma mudança. O que está se propondo aqui, nesse salmo piedoso, de piedade, é uma mudança de vida. Ou seja, entregue a sua história aos olhos do Senhor, porque dele é o comando da nossa história, da humanidade, e ele agirá com certeza para o nosso bem. Ou vai dar o que a gente realmente necessita, se for bom aos olhos do Senhor, ou ele não vai dar. Ou ele vai deixar a gente continuar naquele caminho errado para poder a gente aprender. Meus irmãos, descansa no Senhor e ele agirá. Descansa no Senhor não é uma santa preguiça. Não é, vou descansar no Senhor e não faz nada. Não, meus irmãos, isso é mudança. Isso aqui, o que está se propondo nesse salmo aqui, é o que Paulo propõe, é o que Hebreus fala sobre a fé. Isso aqui é uma questão de fé. Questão de fé, e a gente não é o produtor da fé, quem produz a fé, consuma a fé em Jesus Cristo, é muito mais do que isso. É uma mudança, é uma mudança de vida, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de compreensão, é uma mudança de chegar do nosso espírito para entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar. E aí eu pergunto, meus irmãos, qual é a sua aflição? Todos nós temos. Eu tenho as minhas, muitas vocês têm. Mas qual é a nossa aflição? Vamos buscar, para resolver algum problema, ouvir o Espírito Santo, que ele tem para nos dizer, para irmos à solução do nosso problema, das nossas aflições. Que aqui é o seguinte: uma aflição começa hoje, termina. Amanhã começará outra. Jesus fala, não tereis aflições. Não é uma aflição, são várias. Então, meus irmãos, isso aqui não
não é uma declaração romântica. Não, isso aqui, esse Salmo 37 aqui até o versículo 7, ele é uma declaração de mudança de estilo de vida, de compreensão do nosso espírito, porque, como está escrito, a fé vem pelo ouvir, e o Espírito Santo sempre nos fala ao ouvido. A fé vem pelo ouvir. Qual é a sua aflição? Descanse no Senhor, mas não fique no ócio justificado no Senhor. Não se trata disso. Se trata em confiar que no meio da tempestade, no meio da sua aflição, o Senhor te dá um sono, te dá uma tranquilidade para você ter um refrigério e te mostrará com certeza, se você confiar no caminho do Senhor, a solução para aquilo. E por mais que demore, a solução virá. Porque ele fala que aguarde por ele com paciência. Isso também, meus irmãos, aguarde com ele com paciência, é um fruto do Espírito. Aguarde com ele com paciência. Significa que o tempo dele não é o mesmo nosso. A gente vai continuar aprendendo até que realmente tenha que aprender, ou que tenha aprendido. O tempo dele é o tempo do nosso aprendizado. E às vezes leva muito tempo para a gente se livrar de alguma aflição, de algum problema, porque nós não conseguimos aprender. Entendido isso aí? Então, meus irmãos, confie no Senhor. Qual é o problema que você está vivendo? Entregue, busque no Senhor a solução do seu problema. Fique aflito, mas entregue sua aflição aos braços de Deus. Porque Ele está conosco, e Deus está conosco até o pescoço. E a gente precisa entender que você amanheceu hoje. O que você necessitou para amanhecer foi a misericórdia de Deus. Você não foi consumido. Nosso espírito não foi consumido. Ele nos deu Jesus Cristo, que pagou caro. Então, qual é a sua aflição? Nenhuma culpa e nenhum pecado é maior que o peso da cruz. Nenhuma culpa é maior do que o peso da cruz. E nenhuma culpa é maior que a graça que Ele derramou para a gente. Lembre-se disso. Lembre-se de que João 3,16, Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho para que nele morresse por nós e levasse nossos pecados. Por isso somos considerados justos, não no sentido de justiça, mas justificados. Então, meus irmãos, confiemos nossos problemas, nossas aflições no Senhor. Mas, sobretudo, isso aqui, mude o entendimento. Transforme-se, que é para isso que o Evangelho serve. Transforme, porque nele você acha justiça, nele você vai achar tranquilidade e o melhor caminho. Qual é a sua aflição? Aguarde com paciência, entregue ao Senhor e ouça o Espírito Santo de Deus. Que Deus esteja sobre nós, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando nas nossas aflições. Deus nos abençoe.